Pare tudo o que você está fazendo agora. Pare, olhe ao seu redor. O que você realmente vê? Pessoas correndo como hamsters em uma roda infinita. Rostos cansados que mal conseguem disfarçar o desespero silencioso. E uma pergunta que ecoa em cada metrô lotado, em cada fila de banco, em cada happy hour, onde fingimos que está tudo bem. Para onde está indo o meu tempo? Para onde está indo a minha vida? Você foi ensinado. Não, você foi programado. Desde criança que o segredo do sucesso é simples. Trabalhar duro, economizar 10%, anotar cada centavo em uma planilha Excel, cortar o cafezinho, trocar a marca do sabonete, e depois de 40 anos fazendo tudo isso, talvez você possa relaxar. Mas eu tenho uma notícia que vai explodir sua mente agora mesmo. A culpa de você não prosperar não é sua. A culpa é de um segredo sujo, de uma mentira sistêmica que ninguém te conta sobre o planejamento financeiro que você faz religiosamente todos os meses. Aquela planilha de gastos que você preenche com tanto cuidado, aquela que você mostra orgulhoso para os amigos dizendo: olha como eu me organizo, ela é o motivo exato de você continuar pobre. Sim, você ouviu certo. A ferramenta que prometeram que ia te salvar é justamente o que está te afundando cada vez mais. Enquanto você se preocupa em cortar o cafezinho de R$10, o sistema está rindo da sua cara, porque te ensinaram a fazer uma coisa completamente inútil: gerenciar a sua escassez em vez de criar a sua riqueza. Você sente que o tempo está escorrendo pelos seus dedos como areia? Que cada ano que passa, você está mais longe dos seus sonhos em vez de mais perto? Que você está trabalhando mais e tendo menos? O que eu vou te revelar nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro, o tempo e a sua própria vida. Vou mostrar por que o planejamento financeiro tradicional é um mecanismo de controle social, disfarçado de sabedoria financeira, criado especificamente para te manter na corrida dos ratos até o dia que você morrer. Se você quer descobrir a verdade chocante que vai libertar o seu futuro, não saia daqui, porque no minuto que você fechar esse vídeo, essa oportunidade desaparece para sempre. Este vídeo não é sobre como economizar. Já existem milhões de vídeos te ensinando a fazer marmita, a usar cupom de desconto, a negociar 2% de desconto na conta de luz. Este vídeo é sobre por que economizar pode ser a maior burrice que está te mantendo pobre o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira. Nos próximos minutos vamos desvendar as 3 falhas sistêmicas que transformam trabalhadores esforçados e dedicados em escravos modernos. E mais importante que isso, vou te mostrar a jornada real de um homem que aos 42 anos, quando a maioria das pessoas já desistiu dos seus sonhos, decidiu quebrar o Excel, queimar a planilha e finalmente começar a viver. E antes que você pense: mas ele devia ter algum privilégio, alguma sorte, alguma herança, pare. Essa história poderia ser a sua, porque esse homem era completamente comum. Ele não tinha nada de especial. Ele era você há alguns anos atrás. Mas teve a coragem de fazer uma pergunta que mudou tudo. E se tudo o que me ensinaram sobre dinheiro fosse uma mentira? Deixa eu te apresentar Roberto, 42 anos. Casado com Ana há 15 anos, pai de 2 filhas lindas, Sofia, 12 anos, e Laura, 8 anos. Gerente de projetos em uma multinacional. Salário acima da média da classe média brasileira. Nada extraordinário, mas também nada que fizesse ele passar necessidades básicas. Roberto não era um irresponsável. Pelo contrário, ele era o arquétipo do planejador perfeito. Aquele cara que todo mundo inveja no trabalho. A planilha dele era uma obra de arte, separada por categorias, subcategorias, com gráficos automáticos mostrando a evolução mês a mês. Ele tinha até um sistema de cores: verde para gastos dentro do previsto, amarelo para gastos próximos ao limite, vermelho para alertas.
Ele sabia exatamente o preço do quilo do arroz em 3 supermercados diferentes. Ele tinha uma aba só para comparar o preço da gasolina em cada posto do bairro. Ele acompanhava a flutuação de preço do feijão como se fosse day trader da Bolsa de Valores. Todo centavo, cada centavo, era catalogado, categorizado, analisado. Roberto era mestre em levar marmita. Ele negociava desconto no cartão de crédito, cancelava serviços que não usava, esperava Black Friday para comprar qualquer coisa acima de R$ 100. Ele fazia tudo certo. Mas sabe o que acontecia todo mês, religiosamente, como um relógio que nunca atrasa? Mesmo com todo esse rigor militar, a conta bancária dele sempre terminava o mês no vermelho ou raspando o zero. E todo dia 5, quando o salário caía, ele respirava aliviado. Todo dia 12, olhava a conta e pensava, para onde foi todo o dinheiro de novo? Mas o pior não era nem isso. O pior era o inferno silencioso que acontecia dentro de casa. Quando Sofia chegava do colégio animada pedindo, pai, as meninas vão num parque novo no fim de semana, posso ir? E ele sentia aquele nó na garganta. Aquela angústia que consome por dentro. Quando Laura pedia um brinquedo novo que todas as amigas já tinham, e ele precisava inventar uma desculpa porque sabia que comprar aquilo significaria estourar o limite do cartão e pagar juros absurdos. E a pior parte, quando Ana olhava para ele com aquele olhar que dizia sem palavras, a gente trabalha tanto e não consegue nem dar uma vida melhor para as nossas filhas. Isso destroçava Roberto por dentro, porque ele estava fazendo tudo certo. Ele seguia todas as regras, ele era disciplinado, era responsável, era planejado, mas mesmo assim não funcionava. E aqui está a revelação que mudou tudo para Roberto e que pode mudar tudo para você agora. Ele estava tentando encher um balde furado, apenas diminuindo o fluxo da torneira. Deixa eu explicar melhor isso, porque é crucial que você entenda. Roberto focava 100% da energia dele na escassez. Ele acordava pensando no que não podia gastar. Almoçava calculando quanto estava economizando com a marmita. Voltava do trabalho comparando o preço de gasolina. Dormia preocupado com a conta que venceria no dia seguinte. Toda a vida mental dele girava em torno do não posso comprar isso, não posso levar a família ali. Não posso investir nisso. Não posso. Ele estava preso em uma linha do tempo catastrófica. Uma linha onde o financiamento do apartamento duraria 30 anos. A aposentadoria aos 65 seria de um salário mínimo miserável. As filhas não poderiam estudar numa faculdade decente. Ele e Ana jamais viajariam para fora do país. A velhice deles seria de privações e dependência dos filhos. E sabe o que é pior? Roberto estava fazendo exatamente tudo o que os especialistas mandavam fazer. Ele assistia vídeos de educação financeira, lia livros sobre como enriquecer, seguia influencers que pregavam frugalidade. Mas ele estava caindo em 3 burrices sistêmicas que destroem milhões de famílias brasileiras. E a segunda é tão devastadora que a maioria das pessoas nunca se recupera dela. Vamos dissecar a armadilha agora. Vou te mostrar por que o planejamento financeiro tradicional falha miseravelmente para 90% da população. E por que você, até esse momento, provavelmente estava fadado ao fracasso. Burrice 1. A ditadura do corte. O sistema financeiro inteiro foca exclusivamente em uma coisa: economizar, cortar, reduzir, minimizar, negar a si mesmo. Mas aqui está o problema matemático que ninguém te conta. Sua capacidade de cortar gastos tem um limite físico. Você precisa comer. Não dá para cortar comida completamente. Você precisa morar. Não dá para parar de pagar aluguel. Você precisa se vestir. Não dá para andar nu pela rua. Então, por mais que você corte, você vai chegar num piso, no mínimo vital. E esse mínimo vital nunca vai te deixar rico. No máximo, vai te deixar menos pobre.
Agora pensa comigo, qual é o limite da sua capacidade de gerar receita? É praticamente infinita. Você pode aprender uma nova habilidade, pode criar um produto, pode prestar um serviço, pode resolver um problema, pode ensinar algo, pode construir algo, pode conectar pessoas, pode automatizar processos. Roberto era mestre em cortar o cafezinho de R$ 10. Ele ficava orgulhoso de economizar R$ 300 por mês não indo à cafeteria. Mas ele ignorava completamente a oportunidade de aprender algo, qualquer coisa, que pudesse gerar R$ 10.000 extras por mês. Ele passava 2 horas por semana comparando preços no supermercado para economizar R$ 50. Mas não investia 2 horas aprendendo uma habilidade que poderia multiplicar sua renda por 10. Isso é o que eu chamo de mentalidade de escassez programada. E ela foi plantada na sua cabeça desde criança para você nunca questionar o sistema. Burrice 2. O ciclo do dia 30. A mais destrutiva. Essa aqui destrói mais famílias do que qualquer outra. Presta muita atenção. O planejamento financeiro tradicional te ensina a fazer o quê? A sobreviver ao mês, a chegar no dia 30, a fechar as contas. Isso cria uma armadilha temporal viciosa. Dia 5, salário cai, você respira aliviado. Dia 10, primeiro susto ao ver quanto já gastou. Dia 15, modo sobrevivência ativado. Dia 20, ansiedade começando a bater. Dia 25, contando os dias para o salário cair. Dia 30, promessa que mês que vem vai ser diferente. Dia 5, repete tudo de novo. Você está preso num loop infinito. É como o dia da marmota financeiro. Você nunca sai do lugar. Você apenas sobrevive, mês após mês, ano após ano, década após década. Enquanto isso, o sistema te mantém focado no curto prazo, na próxima conta, no próximo vencimento, no próximo boleto. Você nunca olha para o horizonte de 5 anos, 10 anos, 20 anos. E sabe qual é o resultado disso? Uma ansiedade cíclica que corrói você por dentro. A cada virada de mês, você recomeça do zero, sempre no zero, nunca construindo nada sólido. É como cavar um buraco na areia da praia. A onda vem e apaga tudo. E você começa a cavar de novo, e a onda apaga. E você começa de novo, até morrer cavando buracos que nunca vão levar a nada. Burrice 3. A passividade como virtude. E aqui está a mais insidiosa das 3 burrices. Você foi ensinado que a virtude máxima é esperar. Esperar o dissídio, esperar a promoção, esperar o bônus de fim de ano, esperar a economia melhorar, esperar o governo mudar, esperar. Isso te coloca numa posição de vítima perpétua das circunstâncias. Você não tem controle, você não tem poder. Você não é o protagonista da sua vida. Você é um coadjuvante, esperando que alguém te dê uma linha para falar. Roberto esperou 10 anos por uma promoção que nunca veio. Ele era o funcionário perfeito. Chegava cedo, saía tarde, nunca reclamava, batia todas as metas. Mas a promoção sempre foi pro apadrinhado do diretor, pro sobrinho de alguém, pro cara que jogava futebol com o chefe. E enquanto ele esperava, o tempo estava passando, as filhas crescendo, as oportunidades desaparecendo. A vida escorrendo pelos dedos como areia. Aos 40 anos, a crise bateu forte no Roberto. Era madrugada. Ele estava deitado olhando para o teto, sem conseguir dormir. Ana dormindo ao lado, as filhas dormindo no quarto delas. E ele pensando, daqui a 10 anos eu vou ter 50, daqui a 20, 60, e vou continuar exatamente no mesmo lugar. Talvez até pior, porque a idade vai tirando oportunidades. O tempo era um inimigo implacável. Cada dia que passava era um dia perdido. Cada mês que se repetia era um mês que ele jamais recuperaria. Foi quando uma lâmpada se acendeu na cabeça dele. Uma pergunta simples que mudou tudo. E se a lógica não for economizar, mas multiplicar?
A mudança do Roberto não começou no banco, não começou na planilha, começou na mente. Em uma reunião comum de trabalho, ele estava apresentando um projeto que economizaria R$200 mil por ano para a empresa. E de repente percebeu algo. A empresa vendia o tempo dele, a expertise dele, o conhecimento dele, a capacidade dele de resolver problemas, por 10 vezes o valor que pagava em salário. Se a empresa cobrava R$500 por hora do trabalho dele e dos clientes, mas pagava R$50 por hora para ele, onde estava indo a diferença? Para o dono, para o CEO, para os acionistas. E ele pensou, e se eu aplicar essa mesma lógica na minha vida? E se eu for o dono do meu próprio tempo em vez de vender barato para alguém que vai lucrar 10 vezes em cima? Roberto entendeu algo revolucionário naquele momento. Não era sobre quanto ele não gastava, era sobre quanto ele poderia gerar. O passo a passo da transformação de Roberto. Fase 1, validação. Primeiros 3 meses. Ele não largou o emprego. Isso seria burrice. Ele começou pequeno, testando a água antes de mergulhar. Identificou uma necessidade clara no mercado. Pequenas empresas que precisavam de consultoria de projetos, mas não podiam pagar os preços absurdos das grandes consultorias. Pegou o primeiro cliente por R$2 mil. Um projeto pequeno que resolveu em 2 fins de semana. Era menos que o valor de mercado, mas ele precisava provar para si mesmo que conseguia. Fase 2. Escala. Meses 4 a 12. Com o dinheiro dos primeiros projetos, ele não comprou nada. 0. Cada real extra foi para o que ele chamou de reserva de liberdade. Uma conta separada, intocável, sagrada. Sacrificou fins de semana, sacrificou séries na Netflix, sacrificou happy hours. Mas tinha um propósito agora. Não estava apenas sobrevivendo, estava construindo algo. E algo mágico começou a acontecer. Clientes indicavam outros clientes. Ele aumentou os preços. Passou de 2 mil por projeto para 5 mil. Depois 8 mil. Depois 12 mil. Fase 3. Alavancagem, ano 2 a 3. Ele percebeu que estava trocando tempo por dinheiro de novo, só que agora recebendo mais. Mas ainda havia um limite de quanto podia trabalhar. Então, começou a formar uma equipe de freelancers. Ele vendia o projeto, coordenava, garantia a qualidade, mas não executava mais tudo sozinho. Começou a multiplicar seu tempo através de outras pessoas. Aos 44 anos, 2 anos depois de começar, aconteceu algo que parecia impossível. A rendinha extra superou o salário de gerente dele. Ele não era mais refém de um único chefe. Ele tinha criado sua própria segurança. Não dependia mais do humor do diretor, da boa vontade do RH, da economia do país. Anos depois, quando já tinha transformado completamente sua realidade financeira, Roberto resumiu sua jornada em uma nova filosofia de vida e criou os seus princípios. Princípio 1. O paradoxo do cafezinho. As pessoas perdem horas economizando R$10, mas ignoram habilidades que podem gerar 10 mil. Pare de se orgulhar de economizar trocados. Comece a se orgulhar de criar valor, de resolver problemas, de desenvolver competências raras. Roberto parou de ir em 3 supermercados comparar o preço do arroz. Usou esse tempo para aprender uma nova ferramenta de gestão de projetos que o tornou 10 vezes mais valioso no mercado. Princípio 2. Ativo. Humano é o único ativo real. O mercado financeiro vai te empurrar fundos de investimento, ações, títulos, criptomoedas, mas o investimento com maior retorno exponencial é você mesmo. Livros, cursos, mentores, experiências, erros, aprendizados. Roberto gastou R$5 mil num curso de negociação que achava caro. Esse curso gerou R$200 mil em contratos novos no primeiro ano. ROI de 4.000%. Enquanto isso, se ele tivesse colocado 5 mil na poupança, teria ganhos R$200 de juros. Qual é o investimento inteligente? Princípio 3. Ecossistema de renda, não emprego único.
A segurança que te venderam, estude, arrume um emprego bom, aposte tudo nele, é uma mentira. Roberto não largou o emprego até ter certeza que suas outras fontes de renda eram sólidas. Ele construiu várias cestas. Se uma falhasse, as outras sustentavam sua vida. Consultoria mais produto digital, mais pequenos investimentos em negócios de terceiros que ele entendia. Diversificação real, não a diversificação boba de ter 20 ações diferentes. Princípio 4. Ação imperfeita vence planejamento perfeito. A falha não é o fim. É apenas feedback, é informação, é aprendizado. A única falha real, a única que realmente te destrói, é aceitar a narrativa da escassez e nunca tentar. É ficar parado, é morrer sem ao menos ter tentado viver de verdade. Roberto errou muito no começo. Precificou projetos abaixo do valor, pegou clientes ruins que não pagaram, gastou tempo em coisas que não deram resultado, mas cada erro ensinou algo, e cada aprendizado o tornou mais forte, mais esperto, mais preparado para o próximo desafio. Hoje, aos 47 anos, Roberto não olha mais para planilhas de gastos com medo. Ele olha com curiosidade. Quanto eu gastei? Interessante. Quanto eu gerei? Ah, muito mais. Ele não fica mais ansioso na virada do mês. O dinheiro que entra é múltiplo, vem de vários lugares. Ele tem margem, tem colchão, tem opções. Quando Sofia, agora com 17 anos, foi aprovada numa faculdade particular cara, ele não precisou entrar em desespero. Ele simplesmente disse: "Parabéns, filha, você merece." Quando Laura pediu para fazer intercâmbio, ele não teve que inventar desculpa. Ele pesquisou os melhores programas e escolheu junto com ela. E quando Ana olhou para ele um dia e disse: "Amor, há quanto tempo a gente não viaja só nós dois?" Ele não sentiu aquele aperto no peito. Ele abriu o calendário e reservou 2 semanas na Europa. Mas talvez a transformação mais profunda não seja financeira, é existencial. Roberto olha para o tempo agora como seu maior ativo, não como inimigo, como aliado. Ele sabe que cada hora dele tem valor, sabe que pode criar, sabe que pode escolher em que trabalhar, quando trabalhar, com quem trabalhar. Como ele disse numa conversa com Mariana, uma estagiária de 23 anos que estava começando agora e vivia no mesmo ciclo de ansiedade que ele viveu por anos. Mariana, anota isso e nunca esqueça. A verdadeira segurança não está na privação, está na capacidade de gerar valor. O dia que você entender isso, você vai se libertar de todas as prisões mentais que te ensinaram desde criança. E agora chegamos ao ponto crucial, o momento da escolha. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é diferente de 95% das pessoas que desistem no meio, que voltam para a zona de conforto, que preferem a mentira confortável do que a verdade desconfortável. Mas assistir esse vídeo e não fazer nada é pior do que nunca ter assistido, porque agora você sabe. Você não pode mais usar a desculpa da ignorância. Não se trata apenas de dinheiro, nunca foi sobre dinheiro. Trata-se de liberdade de escolha. Se você está nos 30, 40, 50 anos e sente que o tempo está correndo, e ele está, saiba que ainda há tempo, mas não para sempre. O mundo está mudando numa velocidade assustadora. A IA está substituindo empregos. A automação está eliminando profissões inteiras. A segurança do emprego é uma miragem que está desaparecendo rápido no deserto. E o tempo, esse recurso não renovável que você desperdiça todo dia preocupado com cafezinhos de R$ 10, é o seu ativo mais valioso. Você pode recuperar dinheiro perdido, pode reconstruir relacionamentos quebrados, pode reconquistar saúde deteriorada. Mas o tempo que passou, esse nunca volta. Nunca. Então a pergunta final para você que chegou até aqui é muito simples. Você vai continuar sendo um escravo eficiente da sua própria planilha, otimizando sua própria miséria com precisão matemática?
Ou vai ter a coragem de desvendar esse segredo sujo e começar a construir a vida que você realmente merece? Comenta aqui embaixo agora. Escreve exatamente essas palavras. Eu aceito o desafio. Esse compromisso público com você mesmo pode ser o gatilho que faltava para começar. E se essa verdade fez sentido para você, se você sentiu aquele arrepio, aquele incômodo bom que vem quando alguém fala algo que você já sabia lá no fundo, mas tinha medo de admitir, então inscreva-se no canal Tempos Ruit, porque o tempo está correndo. Está correndo agora, enquanto você ouve isso. Cada segundo que passa é um segundo que você nunca mais vai ter. A pergunta é: o que você vai fazer com os segundos que ainda te restam? Haja agora, não amanhã, não quando as coisas melhorarem, não quando tiver tempo, agora, neste exato momento.